Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como eu uso a IA no meu e-commerce, tá? Atualmente. No início da minha jornada aí, né, do início do meu trabalho com e-commerce, não existia ainda, né, inteligência artificial. Então, o uso ele é bem recente mesmo. A gente começou a usar tem cerca aí de um ano e meio, mais ou menos, no máximo, tá? Então, a gente tem alguma experiência já. No início foi bem difícil a gente conseguir adaptar para nossa realidade, para tudo que a gente fazia. Mas hoje, sinceramente, a gente não vive sem mais, tá? Eu acho que lá dentro da empresa todo mundo usa de alguma forma ali, pelo menos para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma situação ou facilitar a vida em algum sentido. E aqui eu pontuei algumas formas, no caso, que eu uso, né? E resumi bastante, sendo bem sincero, eu resumi bastante. A gente usa muito todas as IAs, no caso, que a gente considera importante, tá? Aqui eu pontuei três, né? Como vocês podem ver, eu pontuei o Claude, o Gemini e o ChatGPT também. Então, eu acho que vai ficar bem compacto e vai dar para ter uma compreensão bacana sobre cada função, né? Sobre cada função de cada IA. Vocês vão entender mais agora com o início do vídeo, tá? Então, bora lá para dar uma olhadinha aqui sobre como nós usamos a IA no nosso e-commerce, tá? Atualmente. A ideia é central, né? Eu não escolhi a melhor IA, digamos, eu montei um time. O que eu quero dizer com isso? Eu basicamente designei uma função para cada uma das IAs que nós usamos, né? Inicialmente aqui com o Cloud, né, hoje é o meu braço direito nas operações, digamos, né, algumas tarefas, no caso, são repetitivas, burocráticas, em outras palavras, chatas, tá? Que vai encher muito o saco e eu não vou querer fazer, então, eu acabo usando bastante o cloud, né? Como, por exemplo, tarefas que exigem vários cliques no mesmo lugar, na mesma tela, então isso acaba sendo fácil para ele fazer, né, e muito cansativo, muito maçante para mim ou para quem estiver fazendo a tarefa, né? Então, se tem uma forma de a gente facilitar o nosso dia a dia, facilitar o nosso trabalho, a gente encontrou com o Cloud, né. Então hoje eu considero o Cloud o estagiário eficiente, né. Pulando para o Gemini, né, eu considero ele o analista de processos. O que eu quero dizer com isso? Ele tem uma integração muito boa com o Google Drive, né, com as ferramentas do Google, né, e eu consigo trabalhar um alto volume com ele, né. Eu vou especificar aqui depois, mas basicamente é isso. Com o ChatGPT, eu uso ele como meu conselheiro estratégico. Tudo aquilo que eu não tenho ideia do que eu estou conversando sei lá, com um consultor, um vendedor, digamos, de um produto novo que eu não tenho noção do que eu estou falando, é com ele com quem eu converso. Sobre impostos também, eu converso bastante com o contador, né, e aconselho vocês conversarem também bastante com o seu contador. Mas eu converso bastante com o meu em muitas coisas que às vezes eu converso com ele e não tenho muita ideia do que ele está falando. Pergunto para ele também, ele me passa, porque eu consigo compreender ali bacana, beleza, mas às vezes, para não encher muito o saco dele, eu pergunto para o ChatGPT e depois eu confirmo com ele, tá. Então basicamente eu uso dessa forma, tá. Então vamos lá. Primeiro ponto, né, no cloud aqui, o estagiário eficiente, digamos, né. Eu uso ele para uma automação. Isso daqui, sinceramente, é bem maçante, mas é muito importante e não pode faltar, tá. Nota de devolução todo dia. Então, todo dia ele tem uma execução, ele tem uma tarefa de rodar, né, aquele processo de fazer o reconhecimento das vendas que foram canceladas, devolvidas, né, e conseguir gerar a devolução de cada uma dessas notas fiscais. Por quê? Com nota fiscal, emitida e você não percebeu que ela foi devolvida no teu galpão, você paga um imposto desnecessário. Então, assim, é uma função extremamente importante, só que extremamente maçante e difícil também de ser controlada, principalmente a partir do momento que você tem um volume muito grande. A partir do momento que você tem um volume muito grande de saída de mercadorias, um volume muito grande de retorno de mercadorias, então isso acaba sendo bem complicado. E se você tem um parceiro, no caso, uma inteligência artificial, consegue te ajudar, te auxiliar nessa função e consegue facilitar a tua vida, é muito inteligente você usar, né. Então isso resulta em zero imposto indevido, né, você não tem imposto que você não deveria pagar e você não está pagando ele. Então isso te economiza um dinheiro muito, muito grande que sinceramente você pode assinar o plano mais caro do cloud, vai compensar, né. Planilha pronta em minutos, isso facilita muita coisa. Você manda as informações, assim, tudo embaralhada, bagunçada, obviamente bem explicada para ele, ele vai te entregar tudo muito pronto, tudo muito simples, né, na tua mão. Então você basicamente pega a planilha, analisa se está tudo correto, de acordo com aquilo que você tinha em mente, e acabou. Então isso facilita muita, muita coisa, e principalmente para mandar,
solicitação de orçamento ou pedido para fornecedor, então isso facilita muito, muita coisa, tá? E ele lê e resume arquivo complexo, que é justamente o que eu acabei de falar. Você manda um arquivo para ele bem embaralhado, ou às vezes um arquivo muito extenso, você não tem tempo, ou só tá com preguiça de ler, então, e que inclusive eu recomendo ler, né? Mas assim, às vezes você quer facilitar, quer agilizar, ele é o ideal, tá? Para alguns tipos de arquivo e você entende isso com o tempo, tá? Ele não é 100% para todos os tipos de arquivo, tá? Vamos pular então aqui para a próxima IA. Gemini, como ele é nativo no Google Drive, então ele tem uma responsividade, uma facilidade de lidar com os arquivos. Então, assim, eu gerencio todos os meus arquivos do Google Drive, no caso, que eu uso bastante lá na empresa. A gente tem um plano que a gente assina, né? Eh, eu gerencio eles por dentro do Gemini. Perguntas eu passo para ele, eu questiono ele a respeito de, vamos supor, catálogos que está dentro da minha pasta do Google Drive, que às vezes eu separo por fornecedor, né, ou por categoria de produto, eu separo lá dentro e peço para ele, sei lá, vamos supor que eu quero buscar um controle de ar-condicionado. Então, dentro de uma pasta específica, dentro de alguma página específica de um PDF de, sei lá, 200 páginas, tem a foto desse controle. Eu basicamente pego a foto disso daqui, mando para ele consegue localizar e me devolver exatamente aonde que tá, o catálogo que tá, se o preço estiver lá, ele já te responde também. Então isso facilita muita, muita coisa, tá? O catálogo inteiro do fornecedor, que é o que eu acabei de falar. Eu jogo nele, no Gemini, eu busco nele as informações específicas de cada produto que eu quero, e aí ele me devolve as informações já mastigadas, tá? Ele preenche o documento do dia a dia, que são planilhas, no caso, assim, que eu gosto de preencher por segurança. Então ele preenche para mim todo dia, eu mando para ele, ele preenche, eu confiro, tal, ok, acabou. Então não tem dor de cabeça. E imagem para catálogo e redes, né? A gente usa muita imagem, no caso, para geradas por IA. Acho que é 100%, na verdade, nossos produtos hoje, as imagens são geradas com IA, tá bom? Então, aquela questão assim de a gente ter que pagar para fazer as fotos, lógico, se um profissional faz, fica muito melhor. Mas se a gente consegue economizar, e a gente tem que economizar dessa forma, perfeito. As imagens que ele gera são, ok, ótimas para a gente vender, né, e a gente tem uma saída muito boa. E as imagens para redes sociais também, tá? Isso é muito, muito importante para a gente conseguir também economizar, que é o principal foco, né, uma operação enxuta, 100%. E o ChatGPT, ele é o meu conselheiro estratégico. Eu uso ele para todo tipo de situação. Eu acho que, assim, ao meu ver, ele é o mais inteligente, né? Vamos supor que ele o pessoal fala que o Google é o pai dos burros, né? Então esse aqui é o pai dos jumentos, vamos falar. Porque ele ajuda muita coisa, assim, que eu não tenho noção, assuntos que eu não tenho ideia, né? Sobre, né, então eu pesquiso nele, para ter o mínimo de noção possível para poder ter conteúdo em uma possível discussão com a pessoa que entende do que está falando, né. Então, assim, se eu consigo entender ao ponto de fazer perguntas inteligentes para eu conseguir compreender de verdade. Então ele ajuda e auxilia muito nessa parte. Então eu uso ele basicamente como especialista sênior sobre demanda, eu pergunto para ele, vamos supor o imposto, vamos lá. Imposto do NCM XYZ, como que funciona? Qual que é o ICMS que eu tenho que considerar? Imagine uma venda saindo de São Paulo, indo para Minas Gerais, e imagine que eu estou em Minas Gerais com um benefício fiscal, eu vendo para São Paulo, eu vendo para o Rio Grande do Sul, qual que é o percentual, no caso, que eu tenho de ICMS a pagar, qual que é o de FAO que eu tenho que pagar? Então eu uso basicamente para ter esse tipo de dimensão, tá? Ele me ensina o básico antes, que eu acabei de falar. Ele me dá o básico de conhecimento para eu conseguir entender um pouco, o mínimo possível do assunto, ao ponto de eu conseguir fazer uma pergunta inteligente para a pessoa com quem eu estiver conversando. E isso me auxilia bastante, tá? Isso me auxilia bastante no entendimento de algumas coisas que eu não tenho conhecimento nenhum. Então, me gera conteúdo para conversar com alguém, tá? E pesquisa densa. Pesquisa densa, eu literalmente eu jogo qualquer coisa dentro dele lá, é como se fosse o Google. Eu sinceramente eu substituí a pesquisa do Google pela pesquisa no ChatGPT. E eu acho que sinceramente vai ter alguma pesquisa sobre isso, tá? Eu posso até trazer futuramente aí, mas tem alguma pesquisa que muita gente está fazendo isso, tá deixando de pesquisar no Google para pesquisar com o ChatGPT. Entendeu? Eu até não sei até onde isso é muito inteligente de ser feito, mas eu tenho feito isso. Ultimamente eu tenho feito muito isso e sinceramente eu nunca tinha nem parado para reparar isso, mas eu tenho feito bastante isso, tá. Então
Eu uso um especialista para cada tarefa, né? Como a gente acabou de falar aqui, o Claude, eu uso ele como estagiário eficiente, o Gemini, o analista de processos e o ChatGPT como um conselheiro estratégico, tá? Tudo isso para me auxiliar nas minhas tarefas. E aí o pessoal dentro da empresa, cada um deles tem as funções com que eles utilizam as inteligências artificiais. E eu acho que o único aqui que só eu uso e ninguém mais usa lá dentro hoje é o Claude. O Gemini eu tenho certeza que usam, e o ChatGPT é o grande campeão lá dentro. Então, acho que todo mundo usa o ChatGPT. O Gemini, uma pessoa eu acho só que usa, duas pessoas no máximo. E o Claude, acho que só eu, tá? Para dentro daquilo que eu preciso da minha realidade. Então, as considerações finais é que não existe uma IA melhor ou pior, né? Existe uma específica para cada tipo de tarefa, né? Cada e-commerce, ele é único, então você tem que entender a tua realidade, né? E o que você precisa para a tua realidade. A IA ela não substitui o humano de fato, tá bom? Porque a IA ela precisa de alguém para analisar se ela fez certo ou não, né? Então ela precisa que alguém dê o comando nela para ela entender, né, o que fazer e fazer corretamente. Não adianta nada eu mandar um comando para o ChatGPT e ele me dá uma resposta totalmente errada, porque a pergunta que eu fiz para ele foi totalmente errada, entendeu? Então precisa sim de um humano para dar o comando e analisar a resposta. Não adianta só colocar ali um fluxo para ele trabalhar, porque quem tem que fazer o fluxo é o humano. Então não vai substituir o humano nunca, né? Mas desde que, obviamente, os profissionais da área não parem no tempo, então, e você, no caso, empresário, assim como eu, também não adianta querer substituir colaborador. O que pode acontecer é substituir excessos dentro da empresa, ou seja, uma função tem duas pessoas, tudo bem, uma pessoa não está desempenhando, não está indo para frente, tudo bem, você consegue dar uma ferramenta a mais para aquela primeira pessoa trabalhar sozinha, entre aspas, vamos falar, e trabalhar de uma forma mais simples. Então, a IA é simplesmente para facilitar a vida de quem está a usando, tá? E aí eu quero saber de vocês aí, né? Qual tarefa da sua operação você entregaria para IA hoje, né? Ainda essa semana também. Então comenta aí, deixa aí nos comentários, quero saber de cada um de vocês qual função vocês entregariam para IA. Eu hoje uso dessa forma que eu falei para vocês, espero ter ajudado vocês aí de alguma forma, ter dado algum insight para vocês. E deixa aí nos comentários caso você tenha alguma dúvida, eu tenho uma ideia também, tá? Às vezes eu não uso de alguma forma aqui, deixa nos comentários, acho que é bem interessante. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha com quem você acha que deveria assistir esse vídeo. Muitas boas vendas para vocês e até o próximo vídeo.